Oi gente, tudo bem? Aqui Luiz Antônio Manzocchi do meu Manual Pessoal. Gente, o vídeo de hoje eu quero falar com você que é estudante de psicologia e para você que é um psicólogo recém-formado. E eu quero falar a partir de uma experiência que está acontecendo com muita frequência comigo, porque eu trabalho como supervisor na Faculdade de Psicologia, então eu tenho turmas de 7º e 8º período que realizam triagem psicológica. E eu dou também supervisão para 9º e 10º período, que é de atendimento psicológico, na clínica escola, e também consultório particular, supervisão para psicólogos que são recém-formados. E eu quero fazer essa fala baseado nessas últimas 3 semanas, está aparecendo muito, vem aparecendo na supervisão, a questão de uma insegurança muito grande de desempenhar o papel do psicólogo, de um medo de não estar conseguindo lidar direito com o conteúdo que a pessoa está trazendo, está falando, não ter uma resposta para dar para ela, e o que gera uma grande ansiedade. Então nessas últimas 3 semanas eu falei muito a respeito disso, então eu resolvi fazer esse vídeo para os estudantes de psicologia e para os psicólogos recém-formados, que são pessoas que estão construindo o seu papel profissional de psicólogos, que optaram para ir para a questão da clínica, atender em consultório. E eu queria falar para vocês o seguinte: eu não vou falar para você não ficar inseguro, porque primeiro a insegurança faz parte de qualquer coisa nova que você vai fazer na sua vida, qualquer papel novo que você vai desempenhar, você vai se sentir inseguro. E eu quero te dizer que essa insegurança ela é bastante sadia, porque significa que você está fazendo algo que é importante para você. Porque se você não desse importância para isso, tanto faz se desse certo, se não desse, se fosse feito com qualidade ou não. Então se você tem essa preocupação, isso já é um bom caminho, uma boa parte do caminho, você já tá andando nos trilhos corretamente. Sinal que você está se importando com aquilo que você está fazendo. Então essa angústia inicial, ela é saudável e ela é muito boa, porque vai te fazer prestar atenção, questionar, pensar sobre o que você está fazendo. É claro que essa angústia, essa preocupação não pode tomar uma dimensão tão grande que te impossibilite de começar esse exercício, para que você vá se desenvolvendo enquanto psicólogo, numa atuação profissional séria, ética e competente. Existe uma forma que pode te dar uma segurança maior de lidar com a constituição desse papel. Então eu acredito que existem 3 elementos que precisam fazer parte da sua formação profissional. Primeiro, você tem que escolher uma linha teórica. Estudar muito bem essa linha, essa teoria, os conceitos. Você tem que compreender como que essa teoria explica a formação da personalidade, como que ela estrutura o aparelho psíquico, qual é o fluxo de energia, qual é o fluxo que acontece dentro dessas estruturas do aparelho psíquico, baseados na crença dessa teoria que você eleger para trabalhar com ela. Por que isso é importante? Porque você precisa entender os conceitos, entender a dinâmica, para depois encaixar os fatos, os relatos que o seu cliente, ou que o seu paciente trouxer para você. Então você tem que ter, necessariamente, um ótimo conhecimento teórico para conseguir compreender e nortear o tratamento psicoterápico. Junto com esse conhecimento teórico, que seria então o segundo alicerce importante, é a supervisão clínica. A supervisão, ela contribui em vários aspectos, mas eu vou destacar 2 para a gente falar aqui no vídeo. Primeiro, ela vai te dar a oportunidade de você unir a teoria à vivência prática, ao conteúdo que o paciente, o seu cliente, está trazendo para você, e você vai conseguir dar vida à teoria. Então você vai perceber a estrutura psicológica, você vai identificar a energia, como que ela está transitando nessas estruturas, e a teoria vai deixar de ser um mero conceito. E você vai perceber nas vivências
a existência desse fluxo, dessa teoria. Então você vai dar vida à teoria e ela vai te nortear e te guiar no desenvolvimento desse processo psicológico. Uma outra coisa importante é que esse paciente que vai te trazer as experiências, que vai te colocar às vezes questões, problemas, né, e que até muitas vezes ele pode realmente estar esperando que você dê respostas para ele, ele vai fazer com que você entre em contato com questões suas, com dificuldades ou com facilidades que você tem, com questões de relacionamento, enfim, questões pessoais. E é necessário que você consiga ter um certo distanciamento para que você não se misture na história desse paciente e também não queira direcionar a história dele para que ela tenha o desfecho que você entende como um bom desfecho, porque foi o seu desfecho. E o supervisor, ele tem um conhecimento dessa dinâmica da psicoterapia e ele vai te ajudar a enxergar locais ou momentos da psicoterapia ou temas em que você está se misturando com a história do paciente, que você não está conseguindo lidar com essas questões. E aí entra então o terceiro alicerce importante. Nós já tivemos a teoria e nós tivemos a supervisão. E o terceiro é a sua psicoterapia, né? A sua terapia pessoal. Por quê? Exatamente, né, porque você precisa passar por um processo pelo qual você está propondo que aquela pessoa que te procurou passe, né, junto com você. Agora, como que você vai passar um processo com alguém, né, norteando, ajudando nesse processo, se você mesmo não viveu esse tipo de experiência? É muito difícil, né, eu costumo dizer, é muito difícil você vender um peixe do qual você não se alimentou. Então você precisa experimentar, porque você vai ver como não é fácil realmente mudar padrões estabelecidos de comportamento, de respostas, ser criativo, fazer diferente, mudar a autoestima e a autoimagem que nós temos de nós mesmos e agir diferente no mundo, ou agir diferente conosco, né? Conosco sobre a nossa própria leitura. Essas modificações que o processo psicoterápico visa exigem do paciente, do cliente, uma energia muito grande de resistência à frustração, de criatividade, de disponibilidade de fazer diferente, de suportar a angústia de fazer diferente e sentir culpa, né? De muitas vezes voltar a fazer as coisas de uma forma antiga, porque existia um padrão, né, que reclama, porque o padrão não quer ser mudado, né? E o paciente volta a fazer as coisas da forma antiga. Se você viveu isso na pele, se você viveu isso na sua própria transformação, você vai ter um poder de empatia muito maior com o seu paciente. E você vai poder ajudá-lo de uma forma muito mais plena, ética e próxima. Você vai conseguir entrar numa relação de proximidade muito interessante para o sucesso do atendimento psicológico. Então, o que eu tenho para dizer para você, né, que está se formando, que está iniciando a sua vida como profissional da psicologia, o que tenho para te dizer é que estude e pratique. Não tenha medo, né? Tenha sim um pouco de insegurança porque é saudável, mas seja bondoso com você também. Você se preparou para essa situação, você estudou para essa situação, você está concluindo uma faculdade, ou acabou de concluir, mas agora começa uma nova etapa, que é a etapa da constituição desse profissional psicólogo. Então, também não se cobre respostas na ponta da língua, você não precisa dar respostas para o seu paciente. Você vai caminhar ao lado, junto com esse paciente. Eu sou junguiano, né, então eu gosto muito de imagens. E eu costumo falar isso em supervisão. A gente nunca deve estar atrás do paciente, empurrando ele para frente, para o caminho que a gente acredita ser o melhor para ele. Você também não pode estar na frente dele, puxando ele na direção que você quer. O que você tem que fazer é ficar do ladinho dele, dar a mão para ele e caminhar junto com ele. Então, se ele dá 2 passos para frente, você acompanha. Se ele der um para trás, você volta para trás. E a psicoterapia tem muito disso. É um ir para frente e voltar para trás. E o voltar não é uma regressão
o voltar não é um retrocesso. O voltar é necessário para que depois você ande para frente novamente. Então, se você está começando, você está exercendo essa profissão nova, né, seja bondoso com você. Escute a você mesmo, as sensações, os sentimentos, as emoções que os pacientes provocam em você. Trabalhe isso na sua supervisão, na sua psicoterapia e vá atendendo. Esteja sempre de uma forma ética e abarcando as coisas que seu paciente te traz. Eu tenho certeza que se você exercitar, né, uma boa atividade profissional, com uma supervisão, com a psicoterapia e com engajamento profissional, estudando uma teoria e buscando sempre se aperfeiçoar, em alguns anos você será um terapeuta de mão cheia. Para isso você vai despender energia, mas eu te garanto que vale a pena, tá bom? Gente, eu gostaria de saber o que você pensa a respeito desse tema, se você gostou ou não desse vídeo. Então você curte no botão aí embaixo, deixe seu comentário e se você sentir vontade de ter um tema discutido, que eu fale sobre alguma coisa, sugira aí nos comentários que eu vou ficar muito contente em falar para você sobre isso, tá bom? Gente, um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!